A Guerrilha do Caparaó. A Guerrilha de Caparaó, ocorrida entre fins de 1966 e início de 1967, organizada pelo Movimento Nacionalista Revolucionário (MNR), foi provavelmente o primeiro movimento no país de resistência armada à ditadura. O cenário de tal movimento, a região do Parque Nacional de Caparaó, localizado na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, era considerado um ponto estratégico. Havia indícios de que grupos de esquerda já tinham realizado estudos de reconhecimento para a implantação de focos guerrilheiros ainda no governo João Goulart e logo após o golpe de 1964. Apesar do envolvimento de alguns civis ligados a organizações de esquerda, os integrantes da guerrilha eram em sua maioria militares, principalmente sargentos e marinheiros que participaram das manifestações em favor das reformas de base no governo de João Goulart. O movimento ainda contava com o apoio do ex-governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, na época exilado no Uruguai. Segundo Denise Hollenberg, 5 integrantes da guerrilha de Caparaó teriam realizado o treinamento em Cuba. Essa relação com Cuba teria sido efetivada por Brizola no exílio. Integrantes do movimento, um total de 16 homens, acabaram presos pela Polícia Militar de Minas Gerais alguns dias antes da chegada das Forças Armadas à região. Assim sendo, quando da vinda do exército e de todo o aparato que o acompanhava não restavam, ou não foram encontrados, nenhum outro integrante da guerrilha, a presença das Forças Armadas gerou um verdadeiro pânico na região. Desmaios, fugas para cidades mais distantes do cerco, janelas e portas fechadas 24 horas, marcaram a sociedade local com o medo. O movimento conhecido como Guerrilha do Caparaó contou com lideranças como a de Amadeu Rocha e das Ligas Camponesas, que viviam grande euforia, desde a criação do Estatuto do Trabalhador Rural e das propostas das reformas de base, do Plano Trienal de Jango. Mas essas forças de esquerdas não eram coesas no movimento do Caparaó. Instituições como a Polop Política Operária, por exemplo, não deram apoio à guerrilha, que acabou eliminada pelo governo. O golpe militar de 1964. Os novos rumos da política capixaba. O regime militar foi implantado forçosamente no Brasil em 1º de abril de 1964 e passou a exercer um controle árduo sobre todos os estados brasileiros. O prédio da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FAFI) foi cercado pelos militares e invadida. Surgiram denúncias da existência de contra-revolucionários no corpo de alunos e a instituição passou a ser constantemente fiscalizada depois disso, assim como todas as entidades intelectuais que possivelmente poderiam contestar o regime. Como já vimos, Francisco Lacerda de Aguiar ainda perdurou na administração do Espírito Santo até 1966, quando foi obrigado a entregar sua carta de renúncia após estabelecido um inquérito policial militar, IPM, que investigou possíveis ligações de Chiquinho com elementos subversivos. Seu vice, Rubens Rangel, tomou posse e governou até janeiro de 1967, quando Cristiano Dias Lopes Filho foi eleito pela Assembleia Legislativa através do voto indireto, estabelecido pelos militares com a instauração do Inteligência Artificial 3. Era o início de uma fase marcada pela industrialização, repressão e políticas de reconstrução econômica. Já a questão fundiária assumia novo perfil, desde a eliminação do Estado União de Jeová, no final do governo de Jones dos Santos Neves, a questão da disputa pela terra foi uma constante, marcando os governos de Carlos Lindenberg e Francisco Lacerda de Aguiar. Principalmente após a criação da Superintendência de Política Agrária, em 1962 e do Estatuto do Trabalhador Rural em 1963, feitos de responsabilidade do então presidente João Goulart. Jango acabou expandindo os antigos direitos trabalhistas dos trabalhadores urbanos para a zona rural e ainda, seus discursos inflamados sobre reforma agrária só aumentavam os velhos ideais de partilha da terra. Somente no regime militar é que as antigas ligas camponesas, que haviam se tornado sindicatos rurais, foram mais duramente reprimidas, abafando por ora as antigas reivindicações da população rural excluída e defendendo os anseios de grupos sociais ligados à UDN, União Democrática Nacional.